Olá, pessoal. Nós vamos começar agora a falar sobre as obrigações de fazer. Nós já tínhamos falado, né, quando fizemos aquela classificação, né, de obrigações de dar, fazer e não fazer, a gente tinha passado muito rapidamente só para dar um conceito do que é a obrigação de fazer. O nome é autoexplicativo, é você prestar uma conduta, um serviço para alguém, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente é contratado para construir uma casa, a gente tem a obrigação de fazer. Diferentemente na compra e venda, que a casa já está pronta, você só vai entregar a casa, né? Então, muitas vezes eu tenho que e fazer a casa e entregar a casa. Ainda tem as duas obrigações juntas. Então é isso, pessoal. A obrigação de fazer é prestar um serviço a alguém, tá bom? Agora, a grande diferenciação, para a gente entender bem as obrigações de fazer, tenho uma grande diferenciação aqui, que são as obrigações de fazer que são fungíveis e que são infungíveis. Vocês já estudaram a expressão fungível e infungível quando vocês tiveram a teoria geral do direito civil. Então, fungível é aquilo que poderia ser substituído perfeitamente por outra do mesmo gênero, qualidade, né? Infungível, aquela que não permitiria a substituição. Aqui na obrigação de fazer, a gente aproveita esses conceitos, né? Só que quando a gente fala de obrigação de fazer fungível, é um serviço que pode ser prestado pelo devedor ou para o terceiro, né? Não tem problema nenhum, é um serviço mais comum, mais tradicional, que pode ser exigido de qualquer pessoa. Diferentemente da obrigação infungível, que ela só pode ser cumprida especificamente pelo devedor, né? Então não pode ser cumprido por o terceiro. Então, só para dar um exemplo aqui, imagine quando a gente contrata um advogado, um médico cardiologista, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia do coração. E aí você escolheu o seu médico. Você ficaria satisfeito se no dia da cirurgia ele mandasse um funcionário dele cumprir essa obrigação? Acho que ninguém aceitaria, né? Então, isso por quê? Porque é infungível, só pode ser prestado pela pessoa mesmo que assumiu a obrigação. Você contratou um advogado renomado, porque seu processo é complexo, né? As audiências são difíceis. Você foi lá, conversou, pagou, contratou o advogado João. E aí chega lá no dia da audiência, no dia de fazer a defesa, ele coloca um funcionário para fazer sua defesa ou fazer a audiência. A pessoa não vai gostar. Eu contratei o advogado pela competência técnica que só ele tem. Então, obrigação infungível é aquela que não pode ser cumprida por terceiro. É só o devedor mesmo. Então, a gente inclusive usa uma expressão falando que a obrigação de fazer infungível ela é uma obrigação intuito personae. Essa expressão quer dizer em consideração à pessoa. Então, aqui que está essa diferença entre obrigação fungível e infungível. Essa infungibilidade que nós estamos falando, ela pode surgir, né, do tipo de obrigação ou do próprio contrato. Então aqui eu coloquei um outro macetezinho só para não esquecer, né? Infungível, importa quem faz, né? É importante que seja feito pela pessoa X. Agora, aquilo que é obrigação de fazer fungível, não importa quem faz, não. A pessoa só quer o serviço pronto, né? Então, mais nada do que isso. Como eu estava falando, a infungibilidade, ela surge da natureza da prestação, tipo de prestação de serviço. Nesses casos, a gente vai mostrar para vocês, poxa, Roberto, isso aqui é até óbvio, né? Então, só o fulano que pode prestar. Ou pode surgir do contrato. Vamos mostrar para vocês exemplos e vai ficar mais claro para vocês, tá certo? Então, da natureza da prestação em razão da qualidade do devedor, né? Imaginem vocês contrataram Vinícius Júnior para jogar no time, tá certo? Então, o Vinícius Júnior, você falou, nossa, o cara que está concorrendo a ser o melhor do mundo, belezinha, contratei o Vinícius Júnior para jogar. E aí, no dia do jogo, o Vinícius Júnior mandou Yuri Alberto, né? E aí, o Yuri Alberto para prestar o serviço.
E aí eu pergunto para vocês, vocês ficariam satisfeitos, vocês aceitariam o serviço? Será que o Yuri Alberto é capaz de prestar o mesmo serviço com a mesma qualidade do Vinícius Júnior? Acho que não, né? Então, a gente leva em consideração a qualidade do jogador. Só ele pode prestar esse serviço. Então, é o que a gente chama de obrigação de fazer infungível ou obrigação de fazer intuito personae. Outro exemplo aqui, certo? Bem que esse exemplo meus alunos não concordaram muito não, certo? A turma contratou Ana Castela para o baile de formatura, né? Por causa da artista e das músicas que ela canta, dos danças que ela tem. E aí no dia do baile de formatura, a devedora Ana Castela mandou Raquel dos Teclados para cumprir a obrigação. E aí eu queria saber, vocês aceitariam? Será que a Raquel dos Teclados é capaz de prestar o mesmo serviço da Ana Castela? Não tem jeito, né, pessoal? Não tem como. Então, isso quer dizer que a obrigação da Ana Castela é uma obrigação infungível, obrigação de fazer infungível ou obrigação de fazer intuito personae. Meus colegas, meus alunos, muitos não concordaram com esse exemplo, porque eles gostam mais da Raquel dos Teclados do que da Ana Castela. Mas não muda não, certo? É o serviço da Ana Castela que foi contratado aqui. Roberto, e se for para fazer um muro de divisa? Um muro comum, qualquer pedreiro faz, né? Contratei o João para erguer um muro entre as duas casas, um muro comum, tradicional. E aí o que acontece? No dia do serviço, o João enviou uma pessoa de confiança dele, o José, para prestar esse serviço para mim. Será que o José é capaz, José que já é pedreiro de confiança do João, será que ele é capaz de erguer esse muro com a mesma qualidade? Tudo indica que sim. Então, isso seria um exemplo de obrigação de fazer fungível, pode ser realizado por terceiro. É aquilo que eu falei para vocês, tanto faz quem vai fazer o muro, eu quero que o muro esteja pronto e bem feito. Eu estou preocupado com o serviço, não é com a pessoa que vai fazer esse serviço. Então, esse é um exemplo clássico de obrigação de fazer fungível. Mas aí eu faço uma perguntinha. Roberto, e se no contrato que você fez com o João tinha uma cláusula dizendo que o serviço deve ser executado exclusivamente pelo João? Tiveram uma cláusula falando que essa obrigação de fazer, ela é infungível. Aí o que acontece? Ela se torna infungível por vontade das partes. Ela se torna infungível pelo contrato, tá bom? Então a infungibilidade pode ser da natureza da prestação, né? Pessoas famosas, pessoas que têm uma qualidade técnica que ninguém tem mais, mas pode surgir também do contrato. Certinho, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado aqui.